Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e nesta aula vamos entender se empreendedor precisa saber o que é consciência de classe. Esse termo consciência de classe é um termo que é utilizado aí geralmente por pessoas que acreditam em ideias comunistas, tal, né? Mas para nós empreendedores, para nós capitalistas, esse termo ele é importante também. Consciência de classe é o seguinte: consciência de classe é você saber em que patamar social você está. E por que que isso é importante para nós empreendedores? Porque você quer chegar num ponto. Se você quer chegar num ponto, você precisa saber em que ponto você está. É como se você estivesse num navio. Como que você faz para ir para uma direção no navio ou mesmo no carro, né, usando o GPS ali? Você precisa saber onde você está primeiro. Então, você precisa ter consciência de classe, ou seja, você saber em que patamar social você está para você conseguir dirigir os seus esforços para o próximo patamar. E aí, porque na verdade não tem como a gente pegar e focar num patamar super alto, porque você não vai conseguir de cara aquele patamar super alto. Você precisa subir os degraus ali para atingir aquele patamar mais alto que você quer, né? Então você precisa saber em que patamar social você está. Ou seja, quanto que você ganha por mês te coloca em qual patamar social. E aí, vamos descobrir fazendo o seguinte. Primeiro, quem que é considerado pobre nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, por que eu estou pegando os Estados Unidos como parâmetro? Porque é o país que está mais próximo da gente, é um país que se parece muito com a gente em vários aspectos, né? E aí eu vou pegar os Estados Unidos ali. E aí quem que é considerado pobre nos Estados Unidos? Os pobres nos Estados Unidos, eles ganham menos de 6.500 dólares por mês, tá? Isso eu fiquei sabendo ali na época da pandemia, que o presidente lá daquele momento ia distribuir cheques de 2.000 ou 3.500 dólares para quem ganhasse menos de 6.500 dólares por mês. Então, ali eu descobri, eu entendi o conceito de pobre ali dos Estados Unidos, tá? E aí a gente vai usar esse mesmo conceito aqui para a gente entender em qual patamar nós estamos. E aí, pelo câmbio de hoje, então, os 6.500 dólares vai dar. Veja que houve inflação lá nos Estados Unidos, tá? Eu não corrigi esses valores lá nos Estados Unidos. Mas provavelmente hoje deve ser 7.000 dólares aí por mês, né? Pelo câmbio de hoje, isso vai dar 35.360 reais. Só que aí no Brasil tem um pequeno problema, né? Tudo aqui no Brasil é mais caro. Se você for comprar um carro que custa 10.000 reais lá no Japão ou nos Estados Unidos, aqui no Brasil você vai pagar 20.000 reais. Você vai pagar o dobro, né? Então, a gente precisa aí dar uma ajustada, né? Então, 35.000 reais que nos Estados Unidos compra, sei lá, um carro. Aqui no Brasil você vai precisar de 70.000 reais. Seria o dobro, né? Mas não vamos forçar tanto. Vamos deixar ali num patamar de 50.000 reais. Então, o que eu estou querendo dizer? Para você ser classe média baixa aqui no Brasil, você precisa ganhar em torno de 50.000 reais por mês. Se você ganha abaixo de 50.000 reais por mês, você é pobre, tá? Você é pobre. Você, inclusive, empreender é para isso, né? Para a gente mudar de patamar social. Aliás, essa é uma das belezas do capitalismo civilizado, tá? Não estamos vivendo um capitalismo civilizado. Nós estamos vivendo um capitalismo selvagem, que inclusive eu vou fazer um outro vídeo sobre esse tema mais para frente, tá bom? Mas estamos vivendo um capitalismo selvagem. No capitalismo civilizado, as pessoas conseguem mudar de patamar. Usando a sua inteligência e a sua força de trabalho, elas conseguem mudar de patamar social. Essa é a maior beleza do capitalismo, que infelizmente está sendo aí cerceado por algumas forças que não querem que
as pessoas melhorem de vida, tá bom? Mas isso também é assunto para outro vídeo, né? Vamos focar aqui no nosso assunto. Aí o que eu fiz? Aí vamos entender, então, qual que é a situação do Brasil. Aí eu fiz o seguinte, vamos entender a distribuição de renda no Brasil. No Brasil, olha só, 50% das pessoas mais pobres ganham menos de um salário mínimo. Ou seja, eu não sei quanto que está o salário mínimo hoje, mas tem gente aí que ganha menos de... Acho que o salário mínimo está em torno de R$ 1.500 hoje, né? Tem gente que ganha menos de R$ 1.500 por mês. Só que R$ 1.500 por mês não é nada, né? Não dá para pagar um aluguel de um lugar legal aí para morar, né? Então, 50% das pessoas ou não ganham nada ou ganham menos de um salário mínimo. E veja que nós estamos falando de um país que tem em torno de 220 milhões de pessoas, tá? Então, por exemplo, só aqui a cidade onde eu moro, que é a cidade de São Paulo, capital, nós temos em torno de 12 milhões de habitantes. São 2 Dinamarcas, tá? São 2 Dinamarcas. Então, para você ter uma ideia, então 110 milhões de pessoas aproximadamente ganham menos de um salário mínimo e ou não ganham nem para viver, né? Na verdade, houve uma situação aí que colocou muita gente aí em situação até de fome, né? Mas enfim, esse também é outro assunto. 70% dos mais pobres aqui no Brasil ganham menos de 2 salários mínimos. Então, boa parte da população, 70%. Aí dentro desses 70% estão 50%, tá? Então, aí você pode fazer a seguinte conta também. Dos 50% aos 70%, que dá 20%, 20% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos, ok? Aí, 90% dos mais pobres ganham menos de R$ 3.422. Todas essas informações eu tirei lá de um artigo da BBC de Londres, de BBC Brasil, de dezembro de 2021. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada nesse artigo depois. Tem até uma calculadora lá para você saber em qual patamar você está, tá bom? 5 a 10% da população mais rica, e aí eu coloquei entre mais rica, porque na verdade nem todo mundo aí nessa população é rica de fato, né? Ganham entre 3.422 a 10.313 reais. Olha só. Então, lembra, lá no outro slide, lá no slide anterior, a gente viu que para a gente ser classe média no Brasil, a gente teria que ganhar aí 50 mil reais por mês. Veja que de 5 a 10% da população mais rica ganham 3.422 a 10.313. Significa que 95% da população brasileira ainda, por esse critério aí que a gente criou agora, é pobre, tá? É pobre. Esse pessoal é pobre, 95% da população. Aí, 5% dos mais ricos ganham 10.313 ou mais, e 1% dos mais ricos ganham 28.659 reais, ok? Dentro desse grupo aí, desse 1%, tá lá os auditores fiscais, advogados, médicos, etc., né? Que não necessariamente são ricos, tá? A gente está olhando só para o rendimento, só para a renda. E pela renda a gente chega à seguinte conclusão: 99% da população brasileira é pobre, ok? E aí, é importante você ter essa noção para você saber em qual patamar você está. Por estatística, né, se 99% da população é pobre, então provavelmente você é pobre, eu sou pobre, tá? Por quê? Porque a gente não tá ainda nesse patamar de 50 mil reais por mês, tá bom? Mas isso é só para você entender em qual classe social, para você começar a adquirir a consciência de classe. Em que classe você
está a qual classe social você pertence, tá bom? E aí isso para quê? Para você saber qual que é o próximo patamar que você precisa chegar, tá bom? E aí, nesse vídeo ficamos por aqui. Deixe o seu comentário aqui para mim, dizendo o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma sugestão aí de algum vídeo que você gostaria que eu fizesse, deixa aí para mim. E deixa também o seu like aí para mim, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações para receber mais notificações sobre vídeos sobre empreendedorismo que eu vou deixar aqui neste canal, tá bom? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!